Olá, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente traz um tema extremamente delicado e extremamente urgente de ser falado. Meu nome é Susan, eu sou psicóloga clínica e em algum momento da minha existência eu já fui vítima de alguma agressão feita por algum homem. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? O meu nome é Maria Fernanda, eu também sou psicóloga clínica e assim como a Su estava explicando, também já passei por situações assim ao longo da minha vida e infelizmente, vou falar de um machismo, mas eu imagino que infelizmente a maior parte das mulheres já passou. Porque é muito comum no trabalho, nas escolas, na rua, nos transportes públicos, então acaba sendo uma queixa extremamente frequente. E a gente decidiu trazer esse tema justamente porque essa semana que a gente está gravando, não que a gente vai postar, né? Mas essa semana, no dia 25 de novembro, é, não é celebrada a palavra, né? Mas é colocado essa data para que a gente possa pensar sobre, que é o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher. Então, já usando isso como um pretexto para a gente conversar, a gente decidiu já trazer esse tema que é tão importante. Exatamente, Maria. Pensando nesse tema, que nem sempre é um tema fácil de ser abordado, que nem sempre é um tema, vamos dizer assim, que tranquilo para quem sofreu, né, violência, trazer à tona. A gente quer conversar sobre esse assunto, porque nós duas, tanto eu quanto Maria, acreditamos que a informação pode nos tirar de situações de violência, pode abrir os nossos olhos diante de algumas situações que nós, enquanto mulheres, passamos e muitas vezes normalizamos no dia a dia, mas que sim são pequenas violências, e aí a gente vai entrar, talvez, dentro desse assunto a partir das pequenas sutilezas que são violência e que a gente não percebe, para que a gente possa refletir junto aqui com vocês, onde essas situações aparecem e de que forma elas se manifestam também. Então, assim, pensando, em trazer realmente, esse tipo de informação aqui, a gente coletou alguns dados importantes que a gente acha que seria extremamente útil que a gente pudesse falar um pouquinho, que são, primeiramente, os tipos de violência, né? Para que, se em algum momento você está passando por essa situação, ou você conhece alguém que está passando, você possa estar fazendo alguma coisa. E aí a gente pode começar falando, sobre a violência moral, né? Que está muito relacionada à exposição, né? Quando um homem expõe uma mulher de alguma forma, seja através de alguma postagem em rede social, seja compartilhando alguma imagem íntima dessa mulher, seja falando dela em público sem ela estar presente, ou mesmo na frente dela para outras pessoas, diminuindo essa mulher, né? Isso é violência moral. A gente pode pensar na violência psicológica, que é aquela violência que vai acontecendo aos pouquinhos, principalmente com pessoas que têm um pouco mais de intimidade, e a gente já pode trazer para o ambiente doméstico mesmo, né? Para as pessoas que ou estão em um relacionamento, ou que passam isso às vezes com pessoas da família próximas, e aí pensar em situações que caracterizariam a violência psicológica, a gente pode estar falando de um ciúme excessivo, um controle, né, sobre o que a mulher vai vestir, sobre o que ela vai fazer, sobre o que ela vai escolher para sua vida. A comparação com outras mulheres, né, isso é muito frequente que homens abusadores façam, pensando, né, principalmente nesse lugar da violência psicológica, falar, ah, poxa, o corpo da outra mulher está muito melhor, você não está fazendo nada para ficar com um corpo bonito. Nossa, que roupa é essa que você está usando? Você não se enxerga, não se olha no espelho. Esse tipo de fala, esse tipo
de comportamento está muito relacionado à violência doméstica. A gente pode pensar ainda mais um formato da violência seria a violência sexual. E aí, muitas vezes, a violência sexual, ela acontece, e na maioria das vezes, dentro da própria casa. E aí a gente pode pensar justamente e, inclusive, pensar nos relacionamentos, quando uma mulher, por exemplo, não quer ter relação e o marido acaba forçando ela que ela tenha, ou a mulher não está disposta a fazer determinada coisa dentro daquele momento de intimidade e o marido coloca isso meio que como uma regra para que os dois fiquem bem, é violência sexual também, né? É lógico que toda situação que a mulher se sinta forçada a ter uma relação sexual com alguém sem o próprio consentimento é violência sexual, né? Ela ser exposta a situações que ela não quer também é violência sexual. Então, assim, é muito a gente olhar para todos esses pontos e todas essas formas de violência, pensando que a partir do momento que a mulher se sente desconfortável, que ela se sente, não se sente bem por estar naquela situação, a gente pode sim pensar que é uma violência. Uhum. E é lógico, né? Eu acho que o tipo. Ah, pulei aqui uma violência antes de chegar, talvez, na violência que as pessoas mais facilmente identificam, né? Mas antes dela, eu queria trazer a violência patrimonial ainda, que é quando a mulher ela não tem controle sobre o próprio dinheiro. Quando, por exemplo, ela trabalha e todo o dinheiro que ela ganha, ela deixa em casa e ela não sabe o que acontece, ou mesmo que ela saiba o que acontece com esse dinheiro, ela precisa pedir para usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, ela precisa de autorização, né, desse homem que se acha o responsável por esse dinheiro e o organizador dessas finanças, é, é, é caracterizado também como violência patrimonial, quando está atrelada a bens materiais ou ao que a mulher ganha a partir do seu trabalho, né? Uhum. E aí é lógico, a gente vai acabar chegando numa escala, né, gradativa e, infelizmente, muito triste na violência física, né? Depois, muitas vezes, de passar por todas essas situações, ou às vezes até antes dessas situações, em outros contextos, a mulher ser machucada, ser agredida, ser empurrada, enfim, várias formas de violência física mesmo que podem acontecer, né? Todos esses tipos de violência, a gente pensar ainda que pode chegar a um feminicídio, e aí, muitas vezes, a mulher que foi vítima de feminicídio acabou passando já por todos esses tipos de violência antes de, né, de chegar. Então, a Maria trouxe, inclusive, alguns dados aqui, pensando em violência doméstica, né? Mas acho que antes dela trazer os dados, eu gostaria de falar que não necessariamente você precisa viver com o agressor para denunciá-lo. Se Uhum. você se sentir agredida num local público, né, numa balada, em algum lugar onde tenham muitas pessoas, onde alguém se sinta com a liberdade que você não deu para essa pessoa de fazer algo com você, você também pode denunciar. Você também tem esse direito enquanto mulher. Uhum. Perfeito. Acho que é uma ótima colocação. Exatamente, é um ótimo ponto. E aí, falando dessa questão dos dados, esses eu retirei da 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que foi em 2016. Então, com certeza existem estudos mais atuais, imagino, né? E se não, imagino, eu gostaria muito que tivesse. Mas como eu acabei encontrando esse aqui, eu achei que eles exploraram muitos dados legais, eu acabei trazendo para a gente conversar. E o primeiro deles, que já acho que já diz muito, né, é de que 3 a cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica.
Então, se você está aí no seu trabalho e tem umas 20 mulheres trabalhando com você, umas seis, no mínimo, ali já passaram por uma situação dessas. Então, a gente acaba achando que não é tão comum, mas na verdade é comum pra caramba. Outra coisa também, assim, a violência psicológica, como a Su explicou antes, como que funciona, ela acaba sendo a mais recorrente. 89% dos casos ela acontece. Isso é uma percepção minha, né? Mas todos esses tipos de violências, de patrimonial, a violência física, sexual, para que elas continuem acontecendo, para que esse ciclo permaneça, existe muita violência psicológica por trás, porque questionar a mulher da sanidade dela, da memória dela. Então, isso não aconteceu. Não, você confundiu, não foi isso que aconteceu. Não, não, você consentiu, sim, você falou tal coisa, então isso para mim foi um motivo. Ou, você tá exagerando. Isso faz a mulher ficar ali naquele ciclo. Isso é desenvolvido para que ela fique. Quando ela Uhum, é humilhada dentro das queixas que ela está trazendo, quando ela é afastada da família dela. Então, para que o ciclo da violência ele continue acontecendo, tem muita violência psicológica. Então, por isso que eu uhum, acredito que esse número acaba sendo tão alto, né? Porque ele tá em todas as outras também. uhum, É, também a gente pesquisou um pouco mais sobre quando que isso começa, né? Não quando não existe um dado sobre qual idade isso é mais específico, né? Qual faixa etária isso é mais comum, mas existe um dado de quando que isso teoricamente começaria. E a maior parte das vítimas colocou ali que tiveram uma agressão ainda muito jovens, entre 19 e 24 anos de idade. Então, começar logo ali, geralmente, então, dos primeiros relacionamentos, né? Então, enfim, isso costuma ser mais comum. E também um dado legal, daí sim, pensando numa parte mais positiva, é que comparando aos últimos 10 anos da pesquisa, então lá em 2006, aumentou a taxa da quantidade das mulheres que procuravam ajuda, tipo que fosse. Então, eles pesquisaram de tudo: delegacia, família, amigos, igreja, qualquer lugar em que elas verbalizassem o que estava acontecendo e pedissem ajuda. E essa taxa uhum. aumentou bastante, assim. Então, que bom, significa que quanto mais a gente está falando sobre isso, quanto mais essa informação chega, mais as pessoas estão buscando enfim, isso é um dado muito bom, né? E acho que pensando nessa questão assim de buscar ajuda, de onde buscar ajuda, talvez seja até o momento da gente trazer aqui locais, né, onde você pode buscar informação sobre o que realmente, né, às vezes fica vago, às vezes é uma questão também de você, eu não sei se construir é a palavra, mas de você começar a assimilar o que está acontecendo, né, pensando numa mulher que é vítima. Porque muitas vezes, pensando em dentro da nossa história, dentro de comportamentos sociais que são muito aceitos no universo masculino, né? A gente muitas vezes, enquanto mulher, se questiona: será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou, será que eu não estou querendo me vitimizar demais diante dessa situação, né? Eu acho que isso é algo que acontece com toda mulher que é vítima de violência. Num primeiro momento, ela se colocar nesse lugar de culpada pela situação, ou de achar que tem alguma responsabilidade por estar sofrendo, né, de alguma forma de violência. Então, acho que é muito interessante assim que a gente consiga trazer a partir desse lugar de onde identificar. Então, assim, buscar informação em lugares corretos, buscar informação em lugares que realmente são confiáveis é extremamente importante, né? Inclusive, um ponto importante também, quando a gente fala dessa questão de rede de apoio,
procurar as pessoas certas. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de saber ao nosso redor quem são as pessoas certas, mas aquelas pessoas que você já sabe que vão te levar a sério, que vão buscar te ajudar de fato, que não vão ficar te julgando, ou também entrar nessa questão de não, deixa quieto, foi só uma situação, vai passar, e de invalidar aquilo que você está sentindo. Então, busca nos locais certos, para que você não acabe sendo violentada de uma outra forma, que é quando você quer expressar o que está acontecendo e as pessoas não validam o teu sentimento ou aquela situação, né? E até o que eu ia trazer antes ali, né? Quando eu estava falando também sobre essa questão de buscar informação é, em lugares confiáveis, né? É, existe a Maria acho que pegou ali certinho o nome, mas é Instituto Maria da Penha, né? Que é um local que existe rede social, existe site para você se informar sobre os tipos de violência, para você tentar identificar se em algum momento você passou por algum tipo de violência ou passa por algum tipo de violência, né? Porque diferente do que há algum tempo atrás se falava e se imaginava, a violência doméstica ou a violência contra a mulher, ela não se dá só de forma física, né? Então, para conseguir realmente perceber onde é que essas pequenas violências elas acabam se manifestando e aonde elas podem chegar, né? Se a vítima não conseguir também procurar ajuda e colocar um ponto final, né, nesse ciclo aí de violência que acaba se perpetuando. E aí, inclusive, falando em ciclo de violência, eu queria trazer aqui porque existe realmente o ciclo da violência, né, que acontece e muitas vezes, e aí seja ele relacionado a qualquer tipo de violência que eu mencionei antes, né, que é a fase da tensão. Eu acho que é pensar nesse momento onde a vítima ela tem a sensação de que está sempre pisando em ovos, de que está sempre tensa, que não consegue, não pode se expressar de acordo com o que ela gostaria, que parece que qualquer coisa que ela for trazer, ela vai estar ameaçando a paz do agressor. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro sinal de alerta, né? O segundo sinal de alerta é observar como o agressor reage diante de comportamentos, né, da vítima, pensando principalmente em comportamentos explosivos, né? Ou bater uma porta, ou socar uma parede, ou jogar alguma coisa no chão. E aí sim pode chegar a uma violência física, mas antes da violência física, normalmente esses outros comportamentos eles já se manifestam, né? E aí, quando a mulher percebe que isso é violência, ou quando a mulher se assusta, ou ela, de alguma forma, fica numa situação totalmente vulnerável, o agressor costuma pedir desculpas, dizer que nunca mais vai acontecer, que isso foi só uma situação isolada, e essa fase a gente chama da fase da lua de mel. Então, assim, é importante entender que esse ciclo da violência ele se caracteriza por essas três fases muito demarcadas, muito bem demarcadas. E aí eu acho que talvez as pessoas perguntem para a gente, enquanto psicólogas, assim, mas vocês não acreditam que as pessoas podem mudar? E aí a minha resposta é sim, eu acredito que as pessoas podem mudar. Mas eu também acredito que não é por isso que as pessoas podem fazer o que elas querem com outras pessoas, né? Não é usando essa bengala do que, eu vou mudar um dia, eu posso mudar, que eu posso sair por aí batendo em todo mundo e quebrando tudo e agindo, de uma forma irracional, né? Uhum, Então, eu acredito sim, e acho que se não acreditasse, não estaria na minha profissão, né? uhum, Que é possível mudar, mas principalmente que numa situação de violência é necessário que exista punição também. uhum. Sim, exatamente. E aí, eu acho importante explicar dessa questão do ciclo, como você fez, porque o ciclo ele explica muito o porquê que
para as pessoas de fora, às vezes pode parecer muito simples. Ah, separa, ah, denuncia, termina com isso. E para a pessoa que está ali dentro da situação, é extremamente difícil, porque o ciclo ele é desenhado, ele é desenvolvido para prender aquela vítima ali dentro. Então, imagine que você tá lá e aí esse agressor te afastou da tua família, te afastou dos seus amigos, ele é a única pessoa que você tem. Ele ainda fica te falando constantemente que você não vai encontrar alguém melhor que ele, que você não serve pra nada, e que se ele tá contigo você deveria agradecer, porque ninguém mais vai te querer. Todas essas questões vão diminuindo, diminuindo, diminuindo aquela mulher, a ponto de que realmente a pessoa se sente presa. É isso aqui que eu tenho. Ela acredita nisso. Isso se torna verdade Isso. para ela, né? Uhum. É isso aqui que eu tenho, ponto. Não existe uma outra possibilidade que não seja ficar aqui dentro. Então, Uhum, não é tão simples quanto muitas pessoas podem achar que é olhando de fora. E também isso é importante para as pessoas que estão como rede de apoio. Então, talvez você, mulher que está nos ouvindo, não passe ou nunca tenha passado por essa situação, mas talvez já tenha sido rede de apoio de alguém que está ou já passou. E como é uhum, importante para a rede de apoio ter isso em vista, que esse abrir de olhos e a mudança não vai acontecer da noite para o dia, que talvez não vai ser uma virada de chave. A mulher pode entender e tentar mudar por um tempo, depois acabar voltando, e depois, quem uhum, sabe, ela tenta novamente. Então, não é uma linha reta. Por mais que a gente gostaria que fosse, por ser melhor para essa mulher, uhum, para ela que está dentro daquilo que é completo, que é extremamente complexo e difícil, não vai ser uma linha reta. E essa rede de apoio precisa ter essa paciência de esperar por esse tempo, por estar uhum. ali com ela, apoiar ela, para que ela realmente ela não fique cada vez mais sozinha, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente pode até trazer aqui o exemplo de algo, né, de um filme que esse ano ficou foi bastante falado e teve grande notoriedade, né, pensando nesse ambiente de cinema e até nas redes sociais a gente viu muitos comentários relacionados ao filme, né? Que é o filme É Assim que Acaba, que é baseado num livro, né? Eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu fui ao cinema assistir o filme. E aí eu e Maria conversávamos um pouco antes, assim, sobre a nossa percepção do filme. A Maria chegou a ler o livro, né? Ela vai fazer o comentário dela e o que que ela percebeu. Mas esse filme, ele é um filme que ele retrata exatamente os ciclos da violência e os tipos da violência, né? Não são todos os tipos ali que aparecem, mas aparecem muitos tipos de violência nesse filme, né? Então, ali a gente percebe a violência psicológica, a gente tem a violência sexual, isso tudo dentro de um relacionamento, né? Tem a violência física, tem a violência moral, também se manifesta em alguns momentos do filme. Então, eu queria trazer a minha percepção como uma reflexão, né? Quando eu fui assistir o filme, eu fiquei extremamente incomodada, porque eu saí do filme com a sensação assim de que o filme ele foi muito realista, ele trouxe tudo que a gente precisa saber que é violência, mas o desfecho do filme, e eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque aí foi a minha percepção, é nada acontece com o agressor, né? E aí eu fico incomodada, extremamente incomodada, assim, porque apesar da vítima tomar consciência e agir, ela não denuncia. E aí até a gente estava conversando, assim, porque a história ela se passa elas passam nos Estados Unidos. E aí a gente foi em busca de informação, assim, para tentar entender será que nos outros países existe, né, essa preocupação com a segurança da mulher? Existe essa preocupação com um espaço seguro para denúncias? E aí a gente descobriu que nos Estados Unidos, que é onde passa o filme, cada estado meio que tem a sua lei. Então, assim, não ficou bem claro para gente, né? E aí eu só queria ressaltar aqui como nós, apesar de termos muitas coisas que a gente precisa melhorar no nosso país, mas o quanto que é importante a gente olhar para a Lei Maria da Penha,
né? E ver isso como uma grande conquista para nós mulheres, assim, porque Uhum. a partir do momento que uma mulher foi vítima, que chegou a uma situação extremamente delicada, hoje nós temos uma lei que garante denúncia, garante punição, né? Então isso faz toda a diferença, assim, também. Até compartilhando, né, como a Su falou, a minha visão, já que eu li também o livro, assim, claro, o final, né, concordo que também não é o ideal da situação, mas levando em consideração os outros pontos que o livro o filme trazem, eu achei muito rico a forma com que aquilo ali foi explorado, até para as mulheres que já passaram por situações nesse sentido, com quem eu conversei, se identificaram muito ali com a personagem justamente nesse ponto de dúvida. E eu acho que no livro, para quem lê o livro, fica ainda mais claro. Porque no filme você não consegue saber o que que a pessoa tá pensando, né? No livro você descreve o que que ela pensa, o que que tá passando na cabeça dela. E ali. é, ela vinha muito com essas dúvidas. Então, no filme existem passagens de tempo muito grande, né? Então, por exemplo, quando eles se conhecem, aí depois passa um tempão e acontece alguma outra coisa. Então, isso fazia também, poxa, mas faz tanto tempo que nada acontece, já faz tanto tempo que ele não faz mais nada, então imagino que agora tá tudo bem. E algumas cenas do livro e do filme, esse aumento de tensão, pelo menos para mim, ficou extremamente perceptível. Então, eu acho que eu senti isso mais no livro. Começava o capítulo assim, e daí estava descrevendo algumas coisas que estavam acontecendo, ele descobrindo algumas coisas, e daí você lendo já começa a ficar tensa. E tu já começa a pensar, Uhum. vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, e aquilo ali já começa, para a pessoa que tá lendo ou assistindo o filme, aquilo já Causa começa sensação, né? causa essa sensação. E quando acontece de fato, tu fala, pronto, era isso, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, dava pra sentir que ia acontecer. E é esse é o aumento da tensão que a gente viu ali, né? E também, Uhum. claro, o ato de violência ficava muito claro, né? Acho que todo mundo conseguiu ver ali o que que acontecia. E a lua de mel também ficava muito claro, que eram todos esses meses de intervalo entre uma situação e outra, em que eles estavam bem, que eles casavam, que ela ia ter filha, então tava tudo ali maravilhoso, aquele comercial de margarina, até que, de novo, mais alguma coisa acontecia, assim, né? Então eu acho Uhum. que eu gostei dessa riqueza que eles desmembraram e colocaram dos ciclos, e também da dificuldade que ela tinha, como ela ficava confusa na cabeça dela, e de que, como para ela também levou um tempo, né? Precisou Sim. acontecer outras vezes para ela dar um ponto final, porque antes, por conta do ciclo, ela se via ali presa, né? Uhum. Exatamente, assim, é o que eu estava dizendo antes ali, assim, né? Eu acho que o filme ele retrata de uma forma muito bem feita, assim, sabe? Todos, né? O livro, como você diz, melhor ainda, porque traz a sensação para quem está lendo, né? Dessa angústia. Mas ele é extremamente importante, assim, para identificar, né? Ele acaba servindo, ele é eu diria assim que ele faz um serviço público, né? De a gente poder olhar para ele como realmente uma referência negativa dentro de um relacionamento, né? E acho que aí, né, Maria, assim, talvez seja interessante a gente olhar também para uma questão mesmo social, né, dentro do como as relações elas são construídas dentro de uma sociedade, né, e como me parece que espera-se de alguns gêneros, né, de cada gênero, ou de alguns papéis, comportamentos, né? E aí, historicamente, nós somos criados homens, os homens são criados para ter a força, para mostrar que estão sempre prontos para o ataque, estão sempre prontos para se colocar como salvadores, né? De nós mulheres. E nós mulheres somos sempre colocadas como a figura frágil, a que foi feita para cuidar, a que foi feita para aceitar, a que foi feita para não questionar. E aí a gente tem vários lugares sociais que trazem essa ideia, né, e que reforçam essa ideia. Se a gente for pensar em igrejas, se a gente for pensar
até dentro das próprias famílias, né? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando e trazendo das escolas, né, a responsabilidade que muitas vezes ela é muito maior de uma mulher nesse lugar do cuidar e muito maior do homem no lugar de proteger, de ser aquele responsável. O homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar os seus sentimentos, ele tem que ser sempre o valentão, o forte. E aí isso vai dando essa ideia muito errada Uhum. de que o homem pode assumir papéis de controle, de posse e eu até eu acho que a gente escuta muito isso assim, né? Eu escuto bastante isso assim na clínica. Ah, mas eu sou o provedor da minha família. Essa é a minha função. Esse é o meu papel. Meu, se eu não trouxer o dinheiro para dentro de casa, como será, sabe? E aí, ok. Em muitas organizações familiares, é o homem que acaba trazendo mais o dinheiro, porque a gente ainda vive numa sociedade que remunera muito menos as mulheres, né? Mas isso não quer dizer que o homem tem o direito, por conta disso, de se sentir o proprietário Uhum. e principalmente de poder tomar atitudes e de fazer coisas referentes ao corpo ou às decisões que uma mulher vai tomar na vida, seja ela sua filha, seja ela sua esposa, seja ela quem for, né? Uhum. Exatamente. Eu vejo a ideia de ter esse tipo de conversa e até da forma com que a gente leva isso para a clínica e para as nossas vidas, para as pessoas ao nosso redor, justamente para a gente parar de normalizar coisas que não são normais. Então, normalizar esse tipo de comportamento de um homem, porque ele é homem, é assim que funciona, ele é mais agressivo, mas é da natureza dele. Esse tipo de questão não é normal. A gente não deve ficar normalizando. Normalizar briga de casal. Não, é normal. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, deixa que eles se viram. Também não é normal. Nada disso deveria ser normalizado. E quando a gente normaliza, a gente vira as caras, né? A gente, ah, não, deixa acontecer, deixa que a mulher se vira, ou a mulher também Isso não não é consegue. problema meu, Isso né? não é problema meu, aham, exatamente. Então, normalizar coisas que não são normais, para mim, acaba sendo um dos problemas aqui dentro, sabe? Uhum. Acaba mantendo esse tipo de questão acontecendo. E quando a gente fala também de manter esse tipo de questão acontecendo, essa pesquisa que eu mencionei ali no início, ela também buscou entender o que que fazia as mulheres não saírem da situação, não fazerem nada. E o que que seria esse não fazer nada? Não se separar, não denunciar, não contar para ninguém, deixar a situação exatamente como estava. E o que eles mais encontraram, a resposta mais recorrente, era relacionada a filhos. Então, a criação dos filhos mantinha essas mulheres nos relacionamentos. O que é muito problemático, né? Eu consigo, claro, entender a preocupação de serei mãe solo, como que vou dar conta de fazer tudo sozinha? Às vezes até uma preocupação financeira, como que eu vou pagar as coisas, como que eu vou me virar, como que eu vou dar conta de trabalhar e cuidar dele sozinha. Então, claro, eu entendo que isso deve ser muito difícil para essa mulher, mas se a gente olhar na perspectiva criação mesmo, como que vai ser para esses filhos, estar nesse tipo de ambiente extremamente nocivo para uma criança. Então, para ela, de nenhuma forma isso vai ser benéfico. É melhor pais separados, pais longe um do outro, do que ter que vivenciar isso com frequência, né? Sim, com certeza. E pensando nisso, né, Maria, eu acho que talvez a gente possa trazer aqui uma informação que hoje está muito fácil de você descobrir onde fazer denúncias, né, mas nunca é demais a gente reforçar, né? Se você, em algum momento, mulher, se sentiu agredida, hoje nós temos, ao longo de todo o Brasil, delegacias da mulher, né? Praticamente, eu não sei se todas as cidades, acho que não, porque são cidades pequenas, mas assim, sempre vai existir uma delegacia da mulher próximo para que você possa estar fazendo uma denúncia. Você pode ligar no 180, né? Para também estar fazendo alguma queixa relacionada à agressão.
E teoricamente, assim, a gente acredita que esses lugares eles estão preparados para receber e acolher as mulheres que foram vítimas, né, de alguma forma de violência. Fora isso, a gente ainda encontra em muitos lugares, só que aí são cada estado e cada cidade vai se organizar de uma forma diferente, né? Na cidade que a gente mora, que é Blumenau, em Santa Catarina, a gente conhece um projeto chamado Instituto Bia Varros, que acabou surgindo também por conta, né, de um feminicídio que aconteceu aqui na cidade. Então, a Bia Varros, ela foi assassinada na frente da mãe dela por um ex-namorado. E a partir de então, amigas dela se juntaram e criaram essa instituição pensando em acolher, em auxiliar mulheres que hoje são vítimas de violência, porque uma das maiores dificuldades dessas mulheres é estar se recolocando muitas vezes no mercado de trabalho, é ter um local seguro para poder falar sobre o que elas passaram ou sobre o que elas estão passando. E aí o instituto ele faz todo esse serviço, assim, né? Ele é um instituto que se organiza através de trabalho voluntário, através de doação de tempo, de dinheiro, de roupas para poder fazer brechó para arrecadar dinheiro para essas pessoas que precisam também. Então, assim, é muito importante que a gente valorize o trabalho, né, desse local aqui na nossa cidade, porque a gente conhece e a gente sabe de toda a seriedade que envolve esse local, assim. E a gente tem certeza que não é o único local no Brasil, né? A gente sabe que existem outros lugares aí. É, se você está escutando a gente de algum outro estado, de alguma outra cidade, busque, você vai encontrar, né? A gente sabe que hoje as pessoas elas estão sim se mobilizando, as mulheres estão ganhando força nesse lugar assim de criar redes de acolhimento, de apoio umas para as outras. Hum, Exatamente. Então, realmente espero que o nosso episódio possa ter te esclarecido alguma dessas questões, possa ter te chamado a atenção para situações tuas ou de pessoas ao teu redor, e que você possa fazer algo com essa informação, né? Então, procure outras pessoas, converse com outras pessoas, busque por nós também, a gente está super aberta para poder trocar com Uhum. você, te ouvir. E busque por esse tipo de rede que também tá preparada com profissionais capacitados para trabalhar isso da forma correta, né? Então, enfim, eu acho que esse foi o intuito principal do nosso episódio. Eu espero que a gente tenha conseguido atingi-lo. Isso mesmo, Maria. Então é isso, né? Vocês podem nos encontrar nos nossos Instagrams, né? O meu é @psi_Suzane Spring, o da Maria é @psi_Maria Stolfi. Estamos aqui também, né? Na plataforma que você estiver nos ouvindo, você tem como também mandar um recado para gente, também mandar uma mensagem para gente. E caso você precise nesse momento, somos também rede de apoio, né? Exatamente, pessoal. Então, fechamos o nosso episódio hoje com este recado e a gente espera te ver no próximo, no que será o nosso último episódio do ano. Então, a gente pretende também conversar um pouco sobre como foi o nosso 2024, fazer essa troca com você e a gente espera você para compartilhar isso com a gente também. É isso aí. Um abraço, então. Tchau, Tchau! tchau.